Fala galerinha, what's up? Teacher Daniel, pessoal, mais uma vez aqui, mais uma videoaulazinha para vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo super interessante que muita gente não consegue, não sabe, não entende direito, simplesmente porque nunca viu ou prestou atenção, tá? Que são os 5 senses, 5 sentidos aí em inglês e os verbos que a gente usa para falar sobre esses sentidos, tá, gente? Essa lição no livro de vocês, gente, Lesson 30, Book 3, é a última lição do último livro, tá? Então é o último conteúdo que vocês veem aí no curso, mas é algo que a gente consegue aprender e já começar a utilizar desde já, tá, gente? Então vamos lá, vamos prestar atenção nessa aula aí, vamos fazer esse exercício, vamos aprender a usar os sentidos, gente. The 5 senses in English. Primeiro, pessoal, quais são os sentidos? Estava ali no primeiro slide, né? Sight, hearing, smell, touch and taste. Então temos, né, gente, visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses são os sentidos. E aqui são os verbos que a gente usa, gente, para falar desses sentidos, tá? Então, sight, para falar de visão, a gente usa o verbo to look. O hearing, a gente usa o verbo to sound. Smell, que é o olfato, a gente usa o próprio verbo to smell. O touch, a gente vai usar o verbo to feel. E para falar do paladar, a gente vai usar o verbo to taste. Beleza, gente? A gente vai entender nos exemplos. So, let's jump into them. Comprehending. Gente, olha só. Atenção aqui, vamos esclarecer. Imagina uma situação que tem um bolo, tá? There is a cake, então tem um bolo ali, alguém comprou um bolo e trouxe. Esse bolo tá ali na sua frente e você quer falar essa frase aqui, ó. Você quer dizer que esse bolo parece estar delicioso. Como que você vai usar esse verbo parecer no inglês? Como que você vai dizer essa frase no inglês? Que esse bolo parece estar delicioso. A gente vai ter várias formas diferentes de falar isso, tá, gente? A gente vai de acordo com os sentidos. Então vamos lá começar a montar o entendimento. Se eu estiver falando que esse bolo parece delicioso porque eu estou vendo ele está bonito, eu estou falando da minha sight, né? Que é a minha visão, gente. Então qual é o verbo que eu uso? É o verbo to look. Porque eu estou olhando para o bolo e ele está parecendo estar delicioso. Então eu vou falar aqui, the cake or it looks delicious. It looks delicious. Ele parece delicioso. Através de quê, gente? Da visão. Então eu estou usando o verbo to look. Está na terceira pessoa porque é ele, né, gente? It, o bolo. Se eu estiver falando, se eu estiver sentindo o cheiro do bolo e eu tô falando que ele parece estar delicioso porque o cheiro tá muito bom, eu tô falando do olfato, né, gente? Então é o smell. Então qual é o verbo que eu vou usar? É o verbo to smell. E eu vou falar que o bolo, it smells delicious. Ele parece delicioso através do cheiro, tá, gente? Então, se eu mudar o sentido, eu mudo o verbo que eu vou usar na minha frase, tá? Se eu estiver comendo bolo e esse bolo estiver muito gostoso, eu posso falar que the cake tastes delicious. Eu estou falando aqui que o bolo, ele está delicioso, porque eu estou comendo, eu estou provando, estou usando o meu paladar e eu estou dizendo que ele está delicioso. Não fiquem presos a uma tradução só, tá, gente? Porque a melhor tradução dessa frase aqui é com o verbo ser, que seria o verbo to be. It is delicious. Só que no inglês eles têm a opção de usar o verbo, que é o verbo que faz referência ao sentido. E aí no português a gente não vai ter uma tradução muito clara para falar que ele prova ou ele saboreia, ele tem a gente pode traduzir de uma forma que ele tem um sabor delicioso, mas fica um pouco estranho. Então a melhor tradução para essa frase é que ele, o bolo, está delicioso. Porque eu estou comendo, estou provando, e meu paladar está me dizendo que ele está delicioso. So it tastes delicious, it smells delicious, or it looks delicious. A gente vai dar uma tradução parecida, tá, gente? Que ele parece ou que ele está delicioso de acordo com o olhar, o cheiro e o sabor, tá, gente? Vamos para mais exemplos, pessoal, para a gente pegar isso aqui bem. A gente tem um caso, gente, de percepção que a gente usa o like, não o verbo to like, tá, gente? Que é o verbo gostar. A palavra like, que tem a tradução de como no português, tá? A palavra like é usada com os verbos de percepção, que são os verbos dos 5 sentidos, né, gente? To taste, to smell, to sound, to feel and to look. Quando esse verbo, gente, ele vem seguido de um substantivo,
a gente consegue fazer comparações ou simplesmente a gente vai ter a tradução desse verbo que a gente acabou de ver, que é o verbo parecer. Então, quando a gente tiver o verbo do sentido com like, a gente vai ter to look like, vai ser parecer com, to feel like. Esse feel, gente, de sentir, pode ser tanto de tocar ou sentir de sensação, de se sentir bem, de sentir alguma coisa emocionalmente, tá? A gente vai usar o verbo to feel. O verbo to sound like seria soar como, que a gente está falando do barulho. To taste like, que é ter o gosto de alguma coisa. E to smell like, que é ter o cheiro de alguma coisa. Vamos para os exemplos, pessoal. Let's understand. To look like, look. Jack looks like you. Gente, o verbo to look, como a gente viu, como a gente conhece, é o verbo olhar. E a gente já viu que a gente pode usar ele para falar do sentido visão, certo? Quando eu coloco like, eu estou falando Jack looks like you. Eu estou falando que o Jack, quando eu olho para ele, eu vejo que ele é similar, parecido com quem, gente? Com você. Então, eu vou falar que Jack looks like you. E esse looks like vai ter essa tradução do parecer. O Jack, he looks like, ele se parece you. He looks like you. Ele se parece com você. Se a gente for voltar aqui, gente, é exatamente a tradução que eu dei para vocês, de parecer com. He looks like you. Ele se parece com você. It looks like we were deceived. It looks like, então, parece, está no presente, gente, ó, o Szinho. O que parece? Parece que nós fomos enganados. So, it looks like, eu estou ali numa situação, eu estou olhando, eu estou percebendo que a gente foi enganado. Então, parece que a gente foi enganado ou que fomos enganados. So, it looks like we were deceived. It looked like she was going to pass out. Past people, a frasinha no passado. Então, parecia. It looked like. O que parecia? Parecia que ela ia desmaiar. She was going to pass out. E a última frase, gente, com o verbo to look, é It looks like it is going to rain. Então, parece, tá no presente de novo, parece que vai chover. So, it looks like it is going to rain. Ok? Vamos para o próximo, gente. To feel like. Então, aqui a gente está falando do tato, tá, gente? Ou da sensação. Pay attention. This fabric feels like cotton. This fabric, esse tecido, esse pano, ele... Quando você toca nele, gente, a gente está falando do tato, né? Você toca nele, quando você encosta nesse tecido, ele parece com o quê? Qual que é a similaridade dele? Com algodão. Então, this fabric feels like cotton. E aí vai ficar que esse tecido parece, ou ele se parece com algodão. Esse tecido parece algodão. This fabric feels like cotton. Ao sentido, gente, eu tô tocando e parece com algodão. So, it feels like cotton. It feels like the right time to go. It feels like, então, parece o que, gente? Parece, eu tô aqui numa situação e eu tô percebendo ali, eu tive a sensação de que é a hora certa de partir, de ir embora. So, it feels like, tá no presente Szinho, it feels like the right time to go. Parece ser a hora certa para partir, ou para ir embora, né, gente? Para sair. My bed feels like a rock. De novo, gente, é o verbo to feel, para falar do sentido do tato. Estou deitado na minha cama, estou encostando nela, então eu sinto a minha cama e ela parece o quê? Uma pedra, minha cama está dura. So, my bed feels like a rock. A minha cama, ela parece uma pedra, tá, gente? Então, a gente está usando o verbo to feel com like para falar do sentido do tato, comparando, tá, gente? Comparando a cama com a pedra, comparando o tecido com o algodão. E esse é o raciocínio. A gente vai ver exemplos, gente, usando todos os verbos, tá? To sound like. It sounded like a shot. People, to sound. Estamos falando do som, né? Estamos dizendo aí, então, falando sobre a audição. Eu escutei um barulho e esse barulho parecia com um barulho de quê? A shot, um tiro. Então, ele soou no sentido de que ele pareceu no som com um tiro. So, it sounded like a shot. Soou como um tiro, ou pareceu um tiro, né, gente? Aquele barulho. Soou como, it sounded like a shot. This sounds like thunder. Isso soa como um trovão.
This, isso, sounds like, soa como ou parece um trovão. Então podem ver, gente, que o verbo parecer ele pode ter várias traduções diferentes, né? Vocês, de acordo com a situação, vocês vão dar a tradução ideal aí que vocês acharem mais cabível. Tá, gente? You sound just like your mother. Tô te comparando, gente, com a sua mãe. Quando eu te escuto, o que você fala, o que você diz, o seu som parece com de quem? Quando você está falando, parece que é quem falando? A sua mãe. So I can say that you sound like your mother. Você soa com a sua mãe, ou você parece com a sua mãe com o barulho que você faz. Essa é a ideia, tá, gente? So you sound like your mother. Let's go to the next. To taste like. People taste, paladar, tá, gente? Então a gente tá falando aqui quando a gente tá provando as coisas. This juice tastes like lemon. Então esse suco, ele tem gosto de limão. Quando eu tomo o suco, coloco ele na boca, parece com gosto de quê, gente? Tem gosto de quê? De limão. So this juice tastes like lemon, right? Tô comparando aí o sabor, o gosto do suco, usando o meu paladar com o limão. So this juice tastes like lemon. It tasted like fish. Tá no passado agora, né? Então tinha gosto, parecia com o que, gente? Peixe. Então tinha gosto de peixe. It tasted like fish, right? Pode ser teve também essa tradução, não tem problema, tá, gente? E a última perguntinha aí, gente, é what does it taste like? Imagina que eu te dei uma coisa para você experimentar, para você comer pela primeira vez, e eu quero saber qual o gosto disso. Tem gosto de que essa coisa que você acabou de comer? Então eu vou perguntar what does it taste like? Porque eu tô falando do paladar, então eu vou usar o verbo to taste. E você pode falar assim, ó, it tastes like chocolate. Então você vai falar que tem gosto de chocolate. It tastes like chicken. Então tem gosto de frango, ou parece com o sabor de frango, parece com o sabor de chocolate. Você está dando a sua percepção com o seu paladar, tá, gente? It tastes like, e você vai falar com o que tem gosto aquela coisa. O último verbo, gente, é o verbo to smell, que é o olfato, né? A gente está falando do olfato, to smell like. 3 exemplozinhos. It smells like gas. Então, tem cheiro de gás, ou parece com cheiro de gás, através do seu olfato ali, né? It smelled like something rotten. Aqui tá no passado, então tinha cheiro ou parecia com cheiro de algo estragado. Você tava smelling, right? And it smelled like something rotten. Então tinha cheiro de algo estragado. E o último exemplo, gente, this thing smells like gum. Então você tá falando que essa coisa parece chiclete, no sentido de olfato. Ou você pode dizer que essa coisa tem cheiro, isso tem cheiro de chiclete. So this thing smells like gum. Ok, people? Essa é a ideia, gente, dos verbos que a gente usa para falar dos sentidos, tá, gente? Vou voltar aqui. São 5 sentidos diferentes. Sight, hearing, touch, smell and taste. A gente pode usar os verbos da forma como eu mostrei aqui para vocês. E a gente pode usar os verbos com a palavrinha like para fazer aquelas comparações. Acredito que tenha dado para entender. Se tiver ficado dúvidas, use o seu grupo de WhatsApp para fazer as suas perguntas, tire as suas dúvidas. Faça o exercício que está indo junto com essa videoaula. Capricha porque vale ponto, não deixe de fazer. And I'll see you again, people, in the next time, a next class, okay? Study English. Bye-bye. Have a great day, people. See you.